lançamento já está próximo. O Duque só precisa aguardar mais algumas semanas. Crefisa oferece Jornal Nacional. Jornal Nacional. Oferecimento Crefisa. Dinheiro na hora sem sair de casa. Faça seu empréstimo online ou baixe nosso aplicativo. Boa noite. Brasil, país dos... Turista é atingido por raio em cidade de São Paulo. Jovem é atingido por um raio e sobrevive. Em menos de 24 horas, em Distrito Federal, cai 920 raios. Tudo isso você verá hoje em nossa edição. Sabia que o Brasil é o país mais atingido por raios no mundo? A cada 10 que caem em nosso planeta Terra, um deles cai no Brasil. Vamos ver com mais detalhe em nossa reportagem. Belos, poderosos, assustadores. Os raios são uma das maiores demonstrações de força da natureza. Em um ano, são mais de 2 bilhões no mundo. 500 milhões atingem a Terra. 10% deles caem em território brasileiro. Números que nenhum outro país do mundo alcança. Isso por causa do clima tropical com grande quantidade de chuvas. 1 em cada 100 não cai do céu, mas parte do chão em direção às nuvens. Uma única descarga pode atingir 1 bilhão de volts. Os raios se formam em nuvens conhecidas como cumulonimbo, que chegam a ter 20 quilômetros de altitude. As partículas de gelo que se movem dentro delas se chocam e isso vai criando cargas elétricas. Em um determinado momento, essas cargas geram uma faísca que dá origem ao raio. 3 em cada 4 ficam só dentro da própria nuvem, mas 1 vem para a Terra. E são esses que causam todo ano um prejuízo de cerca de R$1 bilhão ao país, principalmente por causa de apagões, danos em linhas de transmissão e queima de equipamentos elétricos. Em uma tempestade com raios, se estiver fora de casa, evite ficar perto de estruturas metálicas, linhas telefônicas e de eletricidade. Afaste-se de veículos, mas se estiver dentro do carro, feche as janelas e não saia. A caixa metálica vai te proteger. Se estiver em campo aberto, não fique próximo de árvores, postes, cercas metálicas e evite lugares altos. Se não tiver abrigo seguro, fique agachado, com os pés juntos e a cabeça baixa. Estando em casa, desligue os aparelhos elétricos à tomada. Afaste-se do telefone e de estruturas metálicas, como canos, fogões e geladeiras. Não use o chuveiro. Raios que caíram durante essa tempestade, nessa última quinta-feira, também atingiram a mão direita de Cristo Redentor. Segundo a paróquia, Cristo Redentor foi atingido na mão direita. Danos maiores também tiveram em suas placas de mármore, o momento exato em que o monumento foi atingido. Impressionante o poder da natureza. A gente esperava chuva, veio chuva, mas veio o resultado não esperado. 23 cabeças de vacas mortas. Conta para nós um fazendeiro da fazenda de Fortaleza do Pará. Aí, ó. Vou passando, andando, ó. Após o nosso intervalo, vamos ver a reportagem do jovem que foi atingido por um raio e sobreviveu. Voltamos logo.
Chegou a melhor oportunidade de ter os carros mais desejados do mercado. Até sábado tem feirão de fábrica Chevrolet nas concessionárias. E tem toda a linha Onix 1.0 2018 com taxa zero em 36 vezes. É taxa zero em 36 vezes. Prisma Joy 2018 com pequenas parcelas de 599 por mês. A Chevrolet ainda pode comprar seu usado pelo preço da tabela FIP. Feirão de fábrica Chevrolet nas concessionárias. Só até sábado. Voltamos falando do jovem que foi atingido por um raio e sobreviveu. Sobreviveu graças à sua mãe, que ao começar a tempestade, foi até o quarto do menino e viu que o menino estava dormindo com o fone de ouvido e o celular carregando na tomada. Veja com mais detalhes em nossa reportagem. Heroína que salvou o filho da morte. Por instinto, ela o socorreu enquanto ele se debatia sobre a cama depois de receber uma descarga de um raio. Ele pegou no sono ouvindo música pelo celular com os fones de ouvido e o aparelho carregando a bateria ao mesmo tempo em que um forte temporal atingia a cidade. Ele estava assim, ele estava tudo repuxado assim, os olhos virados e se batendo assim. Se batendo aí o perna, tudo. Aí eu falei, mãe, me acorde que a faísca atingiu o Júlio. Ela conta que o raio fez um grande clarão e a deixou atordoada, mas nada que a impedisse de salvar Júlio César. A colher foi usada para desobstruir a boca dele. Quando abriu, eu enfiei a mão e vi que a língua dele estava embolada aqui, aí eu puxei. Mas daí tornou a voltar de novo, veio assim aquele sangue e a língua tornou a voltar de novo. Aí eu puxei de novo e segurei e ele mordendo meu dedo, ó, porque os dentes ficam crispados, né? O procedimento aplicado por Dona Cecília, ela aprendeu pela TV e nunca imaginou que o usaria com alguém da família. Na hora eu lembrei disso, lembrei da colher, lembrei de enfiar a mão na boca e a mão toda cheia de sangue. E eu falei, eu não sei se eu estou salvando, se eu estou matando, mas estou pelejando. Devido à importância de não usar o celular na tomada. Tome esse cuidado, não utilize o celular carregado. De Matheus Venze. Ele nos conta que em menos de 24 horas, o Distrito Federal foi atingido por 920 raios. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas, Mamed Luiz, o metodologista, ele nos afirma que para ouvir essa ocorrência, precisa de um tipo específico de nuvens, chamado calonúmeros. Esta nuvem é caracterizado por um desenvolvimento vertical e é sempre associado a fortes chuvas. Já que estamos falando de tempo, já que estamos falando de raios, trovões, vamos direto daqui para ver a previsão do tempo com Isabela Camargo. É com você, Isabela. Recado muito importante para o pessoal do Oeste Mineiro, Goiás e Mato Grosso. Esses três estados, especialmente, estão aí na rota dos temporais, porque tem essa área de baixa pressão aqui no litoral entre o Rio e o Espírito Santo Sul da Bahia, que está canalizando toda a instabilidade aqui da região norte. Então, está aqui, nesse verde escuro, Oeste Mineiro até Mato Grosso, tá? São os temporais com chuva mais volumosa. Onde está verde escuro, pega o norte de São Paulo, o centro-norte de Mato Grosso do Sul, avança aqui para o Amapá e também parte do Ceará, são temporais também, só que com chuva menos volumosa. Onde está verde claro, só aparece agora de manhã entre muitas nuvens, e aí tem previsão de pancadas de chuva só no período da tarde. E o tempo firme para hoje, sul do Rio Grande do Sul e do nordeste da Bahia até o interior da Paraíba. Agora, eu tenho uma boa notícia. Essa chuva que vai cair hoje no nordeste, está caindo, né, nesse verão, está recuperando os açudes. Veja que no Ceará, dos 128, 25 já estão acima dos 40%. 40% é um número muito bom para quem está acostumado a conviver com menos de 10%. Na Paraíba, 2 dos 11 já se recuperaram e em Pernambuco, dos 24, 52. Então, isso é reflexo da chuva desse verão. E a previsão para os próximos 15 dias é de mais chuva, especialmente aqui entre Pernambuco, Paraíba e o sul do Ceará, em algumas cidades do Piauí e no Maranhão. Agora, esses 300 milímetros previstos para o Maranhão já são sinônimo aí de preocupação. Por quê? No centro de São Luís, um casarão histórico tombou
nesse domingo. Você está vendo aí as imagens. Por sorte, ninguém se machucou. Você vai ver várias rachaduras, né, no imóvel. Só lembrando que já choveu 100 milímetros acima do normal para o mês e este é o segundo desabamento de prédio histórico este ano. Então, atenção também para o pessoal do Maranhão. Sobre as temperaturas, eu te falo que está tudo dentro da normalidade hoje. Previsão de 30 graus em Porto Alegre, Porto Velho, Palmas, 27 em São Paulo, 28 em Brasília, 33 em Manaus. A mesma previsão para o Rio de Janeiro e o Sudeste. Vou te mostrar. Volta então aí para a rota dos temporais. Belo Horizonte, que teve muito problema aí nesse final de semana. Rio de Janeiro inteiro, atenção, previsão de chuva forte, com raios de mais alagamentos e faixa leste de São Paulo. Então, a gente vai ter uma condição diferente do tempo, né, que já começou a mudar hoje em São Paulo e amanhã, então, mais temporais. Antes de irmos para mais um intervalo, vamos ver a reportagem e o vídeo do momento exato em que a turista foi atingida por um raio em São Paulo. Vejamos o vídeo. Nossa, pegou a moça! Ai! Nossa, pegou a moça! O vídeo mostra o momento exato em que Thaline Campos foi atingida por um raio. Ela sofreu com queimaduras no rosto e também no tórax. Agora vamos ver o porquê que ela foi o alvo, segundo a meteorologia. Ela devia estar em contato com a água salgada, pois é um condutor de eletricidade. Em praias, o ponto mais alto entre a areia e a nuvem é a pessoa, por isso ela foi o alvo no momento. Ela acabou virando uma espécie de para-raio, ou seja, ela que recebeu toda a descarga elétrica. Após o nosso intervalo, hoje vamos estrear um novo quadro. O quadro chama-se A Hora é Sua. Esse quadro, você aí de casa terá chances de enviar perguntas, aonde nós, aqui da redação, com a ajuda de meteorologistas, estaremos respondendo as suas perguntas. Vamos ao intervalo e voltamos logo logo. O que você pede eu faço, não se preocupe, eu sou de aço. Pra conquistar seu coração, encaro pia, panela e fogão. Cozinha, banheiro, a casa inteira, comigo ao seu lado não tem sujeira. Sujeira difícil, comece a rezar, porque a sua hora vai chegar. Sou sangue bom, mas tenho aço na veia, coisa pro seu lado vai ficar feia. A Solan, bom pra você, malvado pra sujeira. Sujeira difícil, a Solan nela. Voltamos estreando o nosso quadro A Hora é Sua. A pergunta é de Cláudio Costa, de Minas Gerais, perguntando se é mito ou verdade que um raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Cláudio Costa e os demais pessoas. Um raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Isso é verdade, não é mito. Porque se não caísse 2 vezes no mesmo lugar, não precisaria existir para-raios, pois é para isso a função dos para-raios. Vamos responder a pergunta de Tereza dos Santos. Ela nos pergunta se é verdade ou mito que estamos protegidos dentro de casa durante tempestades. Tereza, isso é verdade. Veja do lado aqui o porquê disso. Agora vamos para São Paulo responder a pergunta de Henrique Silva. Ele nos pergunta se para-raios protegem aparelhos eletrônicos. Mito ou verdade? Mito. Para-raios não protegem aparelhos eletrônicos. Pergunta de Cláudia Tavares, lá do estado de Santa Catarina, onde ela pergunta se falar ao telefone durante as tempestades é perigoso. É verdade ou mito? Verdade. Falar ao telefone durante tempestades é muito perigoso. Cláudia Tavares também pergunta o porquê do termo poder das pontas envolvendo para-raios. Veja a seguir o vídeo onde explica direitinho isso. Para-raios. Os para-raios são laços de metal com o objetivo de atrair raios de forma segura, protegendo ambientes públicos e edificações.
O para-raios é dividido em 3 partes. O captor fica no alto do mastro e é composto por um conjunto de hastes pontiagudas. Essas hastes facilitam a captação do raio por concentrarem uma grande quantidade de cargas em suas extremidades, fenômeno denominado poder das pontas. Na outra extremidade do mastro é conectado o cabo de descida, que é isolado da edificação por espaçadores. O cabo de descida termina no aterramento, que estabelece o contato do sistema com o solo, assegurando que a descarga elétrica seja neutralizada com segurança. O para-raios gera uma zona de proteção abaixo dele, determinada por um cone. Vamos lá para Rio Grande do Sul, onde Gidiane Rosa nos perguntou sobre a lataria de um avião funciona como blindagem eletrostática. Gidiane, isso é verdade. A lataria, como você disse, funciona como uma blindagem eletrostática. Não deixa o raio atingir diretamente as pessoas que estão dentro, o seu interior. Por hoje é só. E agora aí no seu televisor está aparecendo um link de como você baixar o nosso aplicativo para mandar a sua dúvida para o nosso programa. Antes de finalizarmos mais uma edição do jornal, vamos para a rua com Laura Castilho, onde ela perguntou para turistas de praias o que eles sabem, o que eles entendem sobre esse fenômeno. É com você, Laura Castilho. É neste local que as pessoas ficam mais vulneráveis às descargas elétricas. Mas será que as pessoas estão sabendo se proteger dos raios? Porque no verão é muito comum no final do dia aquela tempestade. E especialistas alertam que 80% dos acidentes registrados com raios nas praias poderiam ser evitados se a população tivesse mais informação. A hora que eu vejo que o tempo está armando para chover, eu procuro também ir embora, mas calçada, com chinelo para poder isolar os raios. Entro debaixo de uma sombrinha. Eu vim para tomar sol, aí eu continuo aqui, espero passar a chuva. A pessoa tem que estar muito atenta à proximidade de uma tempestade. E no primeiro sinal, veja bem, no primeiro sinal de que esteja uma tempestade se formando próximo a ela, ela deve sair da praia e buscar abrigo num carro fechado ou dentro de uma residência. Note que eu falei no primeiro sinal, não pense 2 vezes antes de fazer isso. Esse tempo de pensar 2 vezes pode ser a diferença entre a fatalidade ou não. De 2000 a 2014, a média de vítimas por acidentes com raios é de 111 pessoas ao ano no Brasil. E quem segue e arrisca a recomendação do especialista são os mais experientes. Não posso ficar debaixo de árvores, não posso ficar céu aberto. Melhor ir para casa, então? Para casa. Ou pro carro, se tiver de carro, né? Se tiver de chuva, a primeira coisa que eu saio, vou embora pra casa, pro apartamento. Eu não fico na praia. Hoje é só, pessoal. Tenha uma boa noite e um bom final de semana. Jornal Nacional. Oferecimento Linha Fácil Sadia. Do freezer pro forno. Não descongelou, não temperou. Tá pronto. Moderno é Sadia.